No ar, Radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Informação. Líder de audiência. Atendendo a comunidade. Radar de notícias. Radar de notícias. Olá! Está começando mais uma edição do Radar de Notícias, programa mais tradicional da cidade de Guarulhos, há mais de 36 anos no ar. Nos siga pelo Facebook, pelo Instagram, se inscreva no nosso canal do YouTube, acesse o nosso site radardeguarulhos.com.br e de terça a sexta, a partir das 8 da manhã, você confere a reprise do nosso programa na Rede Alto Tietê, canal 527 da Claro na sua TV, para começar o dia bem informado e por dentro de tudo que acontece nos bastidores da política guarulhense e todos os destaques da campanha eleitoral que vai começar. Domingo será dado o pontapé inicial na campanha e no dia 4 de outubro você vai à urna escolher o seu representante, ou melhor, os seus representantes, deputados, senadores, governador e presidente da República. E no Radar de Notícias você fica por dentro de tudo que acontece na campanha, vem aí a melhor e maior cobertura da eleição aqui na cidade de Guarulhos. Nesta quinta-feira, um programa super especial, porque temos um convidado para lá de especial e também porque é o último programa antes do início da campanha. Então, a partir de segunda-feira, é quinta ou sexta marcha, depender do gosto do cliente, pé no acelerador e modo turbo na eleição, para o radar e para os candidatos. E o meu convidado de hoje, que já está aqui comigo na bancada, inclusive, é candidato. Com muita alegria, com muito prazer e com muita satisfação, divido a bancada a partir de agora com Wesley Casaforte, ex-vereador, político atuante da nossa cidade e agora candidato a deputado estadual pelo Republicanos. Vereador, é uma alegria, uma satisfação imensa dividir a bancada com o senhor. Muito obrigado por estar aqui conosco. Seja bem-vindo aos estúdios do Radar mais uma vez. Boa noite. André, muito boa noite. Uma satisfação muito grande estar mais uma vez aqui no programa do Radar de Notícias. Programa que eu tenho um carinho muito grande, né? Impossível chegar aqui e não mencionar o saudoso Pedro Notaro, quem fez toda uma história aqui do Radar de Notícias. Cumprimentar o Leonardo, o Rafa, toda a equipe aqui do Radar de Notícias. E cumprimentar toda a população que nos acompanha pela TV, também pelas emissoras, pelos canais de mídias sociais. Muito bem, temos muitos assuntos a tratar, a pauta aqui está extensa. Depois da entrevista temos mais um bloco a preencher com muita informação, mas vamos lá, sem tempo a perder. Vereador, vamos lá. Eu queria começar pela pergunta elementar, a mais básica de todas. Como que está a expectativa do senhor para o início da campanha? O senhor mesmo brincava aqui comigo no bastidor que ia estar uma correria danada. Isso porque a campanha nem começou. Como que está a expectativa do senhor? Como que o senhor finaliza esse momento de pré-campanha? Olha, André, primeiro que é uma alegria muito grande poder estar participando de mais esse pleito eleitoral, né? Como você bem sabe, nós fizemos uma mudança partidária, onde nós ficamos 15 anos no partido que nós estávamos. Atualmente faço parte do time do Republicanos, né? Faço parte do time do governador Tarcísio de Freitas, no qual tenho muito orgulho, já deixo os meus cumprimentos aqui ao nosso governador. E para mim é uma alegria muito grande estar na rua. Eu falo que é o seguinte, hoje, André, muitas pessoas até nem sabem e nem acreditam que eu perdi as eleições. Porque nós estamos entre os mais votados da cidade. Tem colegas vereadores que a gente respeita todo mundo, né? Que todo mundo tem sua trajetória. Nós tivemos mais votos que a maioria dos vereadores eleitos e a gente ficou de fora por uma questão partidária. Então, assim, só que eu falo que não tem dinheiro no mundo, André, que paga eu andar de cabeça erguida onde eu vou. Então, assim, o carinho que eu estou recebendo nas ruas, essa caminhada que a gente veio fazendo, dialogando junto com a população, todo mundo sabe, minha campanha nunca foi uma campanha de estrutura financeira milionária, mas é uma campanha pé no chão, uma campanha que eu tenho o tete a tete com a população. E a gente vai para o debate político, a gente vai para poder propor as nossas ideias, né, em principal para a cidade de Guarulhos, que é onde, sou nascido, criado e moro a minha vida inteira. E assim, a gente sabe a necessidade que Guarulhos tem de ter representantes, mas não só para ser representante por morar em Guarulhos, mas para poder ser uma pessoa preparada, uma pessoa capacitada, uma pessoa que, acima de tudo, tenha vontade de fazer algo
pela população. Não adianta colocar alguém, vou colocar porque é de Guarulhos. Tá bom, porque alguém quer? Eu acho que esse não é o caminho. Então, o que a gente sempre deixa claro para a população é que avalie o seu voto, né, que busque analisar quem é o candidato. Porque, veja, André, quando uma pessoa ela vai para uma empresa procurar um emprego, na empresa o RH vai analisar o currículo dessa pessoa. Qual a preparação, qual a formação, o que faz, no que a pessoa é apta. Então, as pessoas também têm esse dever de avaliar qual que é o perfil do seu candidato, qual que é o currículo, qual a preparação, qual a história desse candidato. Então, o que a gente fala, isso é muito importante, porque Guarulhos merece muito mais. Agora, vereador, ao longo dessa semana, dessa última semana antes do começo oficial da campanha, o senhor já tem começado a fazer algumas publicações nas redes sociais, já dando dicas de assuntos que o senhor pretende debater e defender. E eu tenho reparado que ao final dos vídeos o senhor, ou no meio dos vídeos, o senhor vem sempre dizendo o seguinte: eu, Wesley Casaforte, junto do governador Tarcísio, sempre com esse acréscimo. Por que essa estratégia que o senhor tem adotado? Parte, por acaso, de algum cálculo político do senhor, da boa avaliação do governador, numa aposta, inclusive, de reeleição? Ou é pura e simplesmente pelo fato de agora o senhor estar no Republicanos? Por que o senhor tem batido bastante nessa tecla de que o que o senhor pretende defender e debater será junto do governador Tarcísio? Perfeito, André. André, quem me conhece sabe que tudo que eu faço eu sou muito intenso. Ou eu estou ou não estou. Eu não consigo ficar em cima do muro. Quando eu faço parte de um time, eu sou por completo. Então eu estou no partido do governador e irei defender o governador pelo qual eu acredito. Eu não poderia fazer uma defesa de uma outra pessoa, então eu faço a defesa no qual eu acredito. O governador, além de ter uma possibilidade muito grande da reeleição, ele é uma pessoa que eu acredito que vai ter esse olhar. Inclusive, eu tive a oportunidade de estar com ele em alguns momentos, né? Inclusive, já discutimos pontualmente com relação à cidade de Guarulhos, né? Dentro das questões que eu abordo, que eu levo como pauta, e vou estar propondo isso diante de toda a população nas minhas redes sociais, em todo esse decorrer de campanha que começa a partir agora do próximo final de semana. Então, vou deixar de maneira bem clara e aberta para a população o que é o meu pensamento, o que eu vou buscar. E então, assim, eu vou com clareza. Então, assim, essa questão eu vou levar sempre o governador na pauta, André. Por que eu vejo que é importante? Muitas das vezes se vê o governo do estado de São Paulo é uma potência muito grande. Eu já até falei no programa anteriormente aqui que Guarulhos perdeu por 16 anos por brigas partidárias políticas entre o município e o governo do estado durante muitos anos, e quem perdeu foi toda a população. Então, o meu principal objetivo, o que é? É fazer essa aproximação, fazer o governador olhar para a cidade de Guarulhos também. É mostrar para ele que nós temos necessidades e que toda a população, a gente estava falando aqui, uma das pautas aqui, com relação, por exemplo, ao trânsito, que todo mundo enfrenta, a cidade está colapsada. E a gente tem propostas de desafogar o trânsito da cidade. Infelizmente, não aceitaram o projeto nosso, que infelizmente não depende só da gente, aqui dentro da questão municipal. Mas eu vou tratar isso dentro da campanha. Quem quiser me seguir lá, né, acompanhar o trabalho da gente, vai entender o que é esse projeto, que os projetos da gente sempre foi sério, André. Porque eu nunca trabalhei com promessa, eu trabalhei com resultado e com trabalho. Quem me conhece sabe das minhas pautas, sabe o quanto eu lutei. Fato que eu não consigo ter a visibilidade de um cargo executivo, porque eu nunca fui, eu sempre fui do cargo legislativo, fui vereador por 2 mandatos, né? Nessa legislatura fiquei de fora, né, já falamos aqui pela questão partidária, mesmo bem votado, mas a gente vai continuar com o nosso propósito de maneira muito clara. O senhor disse ao longo dessa resposta que o senhor finalizou agora, que chegou a debater com o governador Tarcísio questões que necessitam de um olhar, de uma atenção do governo. Quais, na opinião do senhor, seriam esses principais pontos que demandam de uma atenção do governo do estado em caráter emergencial? Perfeito. André, primeiro, quando a gente fala hoje, questão de saúde pública sempre vai ser uma pauta muito discutida. Então, tem uma pauta que nós encaminhamos um projeto no ano de 2022, falando para a construção do Hospital São João, que lá no fundo da UPA São João tem uma área lá, André, é uma área muito extensa, uma área grande, são uma área de mais de 4.000 metros quadrados,
que a vida inteira ficou um palco de discussão com promessas, né, e que nunca foi cumprido. Então, o que a gente fala para as pessoas de maneira clara, enquanto deputado, a gente tem essa prerrogativa de buscar esses recursos junto ao governo do estado e a gente poder colocar de forma efetiva aquele hospital. A UPA do Jardim São João, André, tem um teto de atendimento para 12 mil usuários mês, está tendo mais de 20 mil usuários, sobrecarrega o funcionário, sobrecarrega a unidade e não consegue dar um atendimento da forma que deveria dar. A gente, com o projeto do hospital, que é o projeto que nós encaminhamos, é um projeto do hospital com 5 andares, né, edificado com 5 andares, com atendimento com mais de 100 leitos. Você imagina o quanto que vai ajudar a desafogar. E quando a gente fala de um hospital local, e às vezes a pessoa que, por exemplo, que está lá no bairro dos Pimentas, está na região do centro, está na Vila Galvão, pergunta, pô, mas o que vai resolver essa questão do Hospital São João para mim, por exemplo, que estou na Vila Galvão, ou para a pessoa que está, por exemplo, na Ponte Grande? Vai resolver porque quando você coloca mais um equipamento de saúde, você vai desafogar os outros equipamentos de saúde. Automaticamente você vai desafogar o HMU, automaticamente você vai desafogar o Hospital Pimentas Bom Sucesso. É fato que nós temos hospitais e que já demandam de falta de estrutura, de falta de médico, falta de insumos, né? A gente vê, a gente está na rua, a gente debate com as pessoas isso, mas a gente não pode fechar os olhos da gente e deixar de buscar mais um equipamento, porque a obrigação de tal bom funcionamento do hospital é do próprio cargo executivo, que as pessoas têm que cobrar do cargo executivo esse bom funcionamento. E esse papel também, inclusive, é do vereador. O vereador tem essa responsabilidade de cobrar o executivo, de deixar o bom funcionamento daquele equipamento público que já é existente. Agora, o meu papel enquanto candidato a deputado, enquanto deputado eleito, se assim Deus abençoar e permitir, é de buscar essa estrutura junto ao governo do estado de São Paulo para que possa ser implementada aqui dentro da nossa cidade. Muito bem. Vereador Wesley Casaforte, candidato a deputado estadual pelo Partido Republicanos. Agradeço o senhor pela presença. Inclusive por encaixar na sua agenda a sua vinda aqui, porque sei que o senhor tem uma agenda muito concorrida, muito lotada, então eu fico muito feliz de recebê-lo aqui mais uma vez. Esse é o nosso último programa antes do início da campanha, mas quero já fazer de antemão o convite para que o senhor retorne ao longo da campanha, para continuarmos falando. Acho que o senhor tem um diagnóstico muito preciso de demandas específicas e importantes da cidade de Guarulhos, porque isso é importante. E aqui eu quero dizer o que eu tenho dito sempre, mas que eu também direi, porque, vereador, eu aprendi uma coisa, que as coisas óbvias precisam ser ditas. Eu, em nenhum momento, vou pedir voto para nenhum candidato, não é esse meu papel, eu sou jornalista. No dia 4 eu vou votar, eu vou escolher meu candidato, mas em nenhum momento vocês vão me ver aqui dizendo, vote no fulano, vote no Beltrano, vote no Ciclano. Não é esse meu papel, não é esse meu papel. Mas, na condição de um comunicador, o que eu gostaria de passar para a população? Avalie o que as pessoas dizem e o que as pessoas falam. Tem gente que vai passar por essa bancada e vai passar por outras bancadas que não conseguem dar uma resposta sem estar amparado num calhamaço de papel. E tem gente que demonstra preparo, demonstra estudo, demonstra ter um diagnóstico e demonstra saber onde quer chegar. No caso em tela, me parece ser, estamos diante de alguém que tem esse perfil, que é o vereador Wesley Casaforte. Então, estude, avalie e no dia 4 exerça o seu papel de cidadão e, se possível, vote em candidatos da cidade, porque são essas pessoas que você vai encontrar na feira, no posto de gasolina, no boteco, por que não, né? Todo mundo aqui é filho de Deus, na feira para comprar um pastel. Então, se você votar no forasteiro, você depois não vai poder cobrar. Então, pense nisso e, enfim, no dia 4 exerça o seu direito de cidadania, escolhendo candidatos preparados. Vereador, obrigado. Fique à vontade para mandar um último recado. Desculpe aí por ter me estendido nesse recado final, mas, enfim, é sempre uma satisfação recebê-lo. Volte mais vezes, bom trabalho e boa sorte na campanha que se avizinha. André, muito obrigado mais uma vez pelo convite. A satisfação é sempre minha estar aqui com vocês. Sempre aprendo mais estando aqui também. E falo para toda a população, é o que o André falou. Avalie o seu candidato, analise o perfil, veja a necessidade da cidade, veja o comprometimento que ele tem para a cidade. Toda vez que você coloca o voto fora no candidato, quem perde é o município. Às vezes a gente vota por ideologia partidária, não que eu não tire essa razão,
Mas não vote em candidatos de fora, votem em candidatos da sua cidade. Avalie entre eles, pega os candidatos e veja o preparo de cada um. Me coloca à disposição e quero deixar um registro aqui, André, do fundo do meu coração. Tocou no meu coração de eu falar aqui para ficar registrado aqui no dia de hoje. André, eu sinto dentro do fundo do meu coração. Eu posso errar, que eu não sou Deus, é Deus que sabe de todas as coisas. Mas eu estou com muita convicção. Muita convicção. Eu serei o próximo deputado estadual no estado de São Paulo e eu quero deixar registrado aqui. Um dia eu serei prefeito dessa cidade. Que fique registrado aqui o dia de hoje. Olha aí, hein? Produção, o YouTube é um VAR permanente, né? Então essa daí vai para o VAR do Radar de Notícias. Vereador Wesley Casaforte, obrigado pela sua entrevista. Foi uma satisfação recebê-lo. Eu vou chamar um rápido intervalo comercial e quando voltarmos temos também uma extensa pauta aqui para terminarmos o nosso último programa antes do início da campanha. Não saia daí porque o Radar de Notícias volta já. Unisa, agora no novo campus Guarulhos. Toda excelência e tradição de 55 anos da Medicina Unisa, oferecida em uma das maiores cidades do Brasil. Na Medicina Unisa, você encontra professores altamente capacitados, modernos laboratórios, programas de pesquisa e residência e atividades práticas desde os anos iniciais. Estude medicina em uma universidade nota máxima no MEC. Vestibular segundo semestre. Inscrições abertas para o novo campus Guarulhos. Pensou em medicina? Pensou Unisa. O sindicato convida você e sua família a conhecer nosso clube de campo. Ele é aberto para metalúrgicos, sócios e trabalhadores de outras categorias. Nosso clube tem piscinas, churrasqueiras, campo, ginásio poliesportivo, pesqueiro, sauna e muito verde, ar puro e muita paz. Chame no WhatsApp e saiba o que você precisa para frequentar esse espaço de lazer. A Unimed Guarulhos integra a maior rede de assistência à saúde no Brasil, com médicos que são referência em Guarulhos e região e que cuidam de milhares de vidas. Oferecemos ainda uma rede de unidades próprias para cuidar integralmente de nossos pacientes. Mais do que conhecimento para curar, temos comprometimento com a vida, porque cuidar é nossa vocação. Nos orgulhamos de cuidar da segunda maior cidade do estado de São Paulo, Guarulhos, oferecendo unidades preparadas para atender de forma humanizada, com segurança e equipes capacitadas. Unimed Guarulhos, cuidar de você, esse é o plano.
Comercial Radar é líder no fornecimento de produtos de limpeza, higiene e descartáveis em indústrias, escolas, condomínios, sindicatos, associações e empresas, onde a limpeza é fundamental, com estacionamento na porta e atendimento personalizado pelo nosso Televendas. Ligue 2408-4044. Acesse www.comercialradar.com.br ou visite-nos na Avenida Monteiro Lobato 905, no Macedo, em Guarulhos, próximo ao Teatro Adamastor. Radar de Notícias está de volta para a parte final do nosso último programa da semana, último programa antes do início da campanha eleitoral. Vamos aqui, num momento de prestação de serviço, falar sobre saúde pública, porque o estado de São Paulo tem sofrido com o avanço do sarampo. Nós já falamos sobre isso aqui no nosso programa largamente, sobre a campanha de vacinação, tem matéria nas nossas redes sociais, também nos nossos perfis das redes sociais, mas hoje voltaremos a falar disso mais uma vez. E eu vou pedir para a nossa produção rodar um vídeo que foi publicado na tarde de hoje pelo prefeito da nossa cidade, prefeito Lucas Sanches, convocando a população para um mutirão de vacinação contra o sarampo no próximo sábado. Confira o vídeo e a gente volta para analisar daqui a pouquinho. Minha parte eu já estou fazendo aqui, para se vacinar contra o sarampo. A gente está aqui para divulgar uma grande campanha de vacinação. Já no próximo sábado teremos um drive-thru no Bosque Maia das 9 às 16 e no Shopping Bom Sucesso, no estacionamento, das 10 às 17 horas, justamente para vacinação contra o sarampo. E qual que é a grande importância? Uma pessoa só, seja para respiração, pela fala, se uma pessoa estiver contaminada, ela espalha para 19 outras pessoas. Então, um ônibus contaminado, qualquer ambiente de trabalho, é muito importante você se proteger e fazer a sua vacinação, porque tem alguns grupos, por exemplo, como de gestante, que nem podem se vacinar. Então, é para proteger também ainda mais essas pessoas. E no dia 22, que é no próximo sábado, caso você não consiga se vacinar nesse, aí as 69 UBS, todas as UBS estarão abertas a partir das 8 da manhã para você tomar qualquer tipo de vacina, seja do sarampo, a influenza, que é da gripe, e as outras vacinas que são de rotina. Então compartilhe ao máximo esse vídeo, se vacine contra o sarampo, se proteja e proteja a vida das outras pessoas. Olha, eu queria parabenizar o prefeito Lucas Sanches por esse vídeo. Primeiro porque um agente político, um agente público, ele tem que governar também pelo exemplo. E os últimos tempos da política brasileira, da política global, mas vamos ficar aqui apenas olhando para o nosso próprio quintal. Foram tempos sombrios em que chefes de Estado prestaram um verdadeiro desserviço ao demonizar a ciência, ao demonizar as vacinas e fazer uma pregação anti-vida. É disso que se trata. Ao pregar contra a vacina, você está pregando a favor da morte. Você está prestando um desserviço à população que você jurou defender e representar. E a partir do momento que o prefeito Lucas Sanches grava um vídeo expondo a si próprio, mostrando a si próprio se vacinando, ele está marcando um gol de placa. É assim que tem que ser. Saúde pública é disso que se trata, saúde pública. A sua decisão, se for uma decisão imbecil, vamos falar o português claro, não afeta apenas você, afeta a coletividade. Vocês ouviram o prefeito dizer que uma pessoa pode contaminar outras quase 20. Então, a sua decisão imbecil de não se vacinar pode colocar em risco outras pessoas que não podem pagar o pato pelo seu negacionismo. Portanto, parabéns ao prefeito Lucas Sanches. É assim que se faz. É assim que se faz. Vá tomar sua vacina no mutirão, na mega campanha de vacinação contra o sarampo que a Prefeitura de Guarulhos tem feito. Não dê ouvido aos boçais, aos ignorantes. Cuide da sua vida e cuide da vida do próximo. Parabéns ao prefeito Lucas pelo exemplo. É assim que se governa em se tratando de saúde pública. Tá certo? 18h47. É assim
que precisa ser feito. E o prefeito marca um golaço ao se comportar dessa forma. Agora sim, 18h47, dando sequência aqui, só uma nota triste que até a produção nos avisou, porque o esporte brasileiro está de luto nesta quinta-feira, porque morreu hoje, aos 87 anos, Carlos Massoni, o Mosquito, campeão mundial de basquete, vestindo a camisa da seleção brasileira. Campeão mundial em 1963. Ele também conquistou a medalha de bronze nas Olimpíadas de Roma, em 60, e em Tóquio, em 64. Eu vou ler aqui uma breve nota que a Confederação Brasileira de Basquete divulgou há pouco, lamentando a morte do Mosquito. Vamos lá, abre aspas. A Confederação Brasileira de Basquetebol lamenta a perda irreparável de um herói do basquete brasileiro, desejando seus pêsames e abraçando neste momento de dor todos os amigos e familiares de Mosquito. Sua história e seu legado são eternos, ecoando por gerações de futuros basqueteiros. O Mosquito fez parte do grupo que tinha como principais destaques o Vladimir Marques, que faleceu no ano passado, e o Amaury Passos. Mais uma perda gigantesca para o basquete e para o esporte brasileiro, mas, pelo menos neste momento, em algum lugar do céu, devemos estar tendo um paro ímpar para a escolha de times que vão jogar um belo jogo, hein? De um lado, o Mão Santa, do outro lado, o Mosquito, Mão Santa, o Oscar, que também recentemente nos deixou. Fica aqui o nosso sentimento e o registro, mais uma perda irreparável para o esporte brasileiro. Agora sim, como não poderia deixar de ser, senão você do outro lado da tela vai se perguntar, último programa antes do começo da campanha e o André não vai falar de política? É claro que eu vou. E agora, pelos próximos 10 minutos antes de acabar o nosso programa, vamos falar de política. Começando com um rebuliço na política nacional, porque por volta da hora do almoço desta quinta-feira, todos os veículos da imprensa nacional noticiaram que o senador e candidato à presidência da República pelo PL, Flávio Bolsonaro, não conseguia registrar a sua candidatura à presidência. Qual o motivo? Ao tentar oficializar o registro de sua candidatura, Flávio Bolsonaro, que é filiado ao PL, aparecia como filiado ao Missão, partido que tem como candidato à presidência da República Renan Santos. Não demorou para que diversas versões passassem a circular. A campanha do senador Flávio Bolsonaro disse que o registro fraudulento foi feito por meio de fraude. O Tribunal Superior Eleitoral negou veementemente a hipótese de fraude e disse que o registro, que a modificação feita, que incluiu Flávio Bolsonaro como filiado ao Missão, foi feito por algum credenciado do próprio Missão. Ato seguinte, integrantes do Missão, entre eles o candidato à presidência da República pelo partido, o Renan Santos disse ter provas de que o registro foi feito a partir do e-mail oficial do senador Flávio Bolsonaro com o domínio do próprio Senado. Acusações diversas, versões igualmente contrastantes, mas o fato é que até pouco tempo o senador Flávio Bolsonaro, que está brigando pela liderança nas pesquisas ao lado do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, não conseguia efetuar o registro da sua candidatura. Entrou em cena, para tentar resolver esse imbróglio, o presidente do TSE, ministro Cássio Nunes Marques, que também é ministro do Supremo Tribunal Federal. O ministro Nunes Marques determinou a imediata filiação de Flávio Bolsonaro pelo PL, como deve ser, a exclusão do histórico partidário, da parte do histórico partidário que atrelou Flávio Bolsonaro ao Missão e também determinou que a Justiça Eleitoral preservasse todos os registros internos de movimentação, de alteração partidária e o envio destes dados para a Polícia Federal, a quem caberá apurar se houve um erro que o ser humano está suscetível a cometer, se houve intenção, se houve invasão da Justiça Eleitoral
e se houve, por tabela, o cometimento de algum crime. Então, neste momento, Flávio Bolsonaro já aparece registrado ao PL e terá até às 19 horas de sábado para concluir o pedido de registro de candidatura, porque a partir das 19 horas e 1 minuto, quem não se registrou não se registra mais e não poderá concorrer às eleições. Mais um episódio esquisito envolvendo a candidatura do senador Flávio Bolsonaro, mas depois dessa determinação do presidente do TSE, Nunes Marques, creio que os impasses serão superados e o Flávio Bolsonaro poderá, enfim, ser candidato. E para fechar o nosso programa, é hora de falar dos candidatos da cidade, porque em parceria não, esse levantamento foi feito integralmente pela Beatriz Barbosa. Eu apenas dei a ideia, né? E a Beatriz, nossa repórter, fez esse levantamento. Eu pedi para que a Bia checasse, partido por partido, se todos os candidatos da cidade já estavam com os seus registros feitos. E vamos aqui passar a resposta desse levantamento que a Bia fez aqui para nós. Vamos lá. Nós já temos, até o presente momento, 27 candidatos a deputado estadual com os seus registros feitos. Ou seja, se não houver, por parte da Justiça Eleitoral, indeferimento de candidatura, todos esses que eu vou citar agora serão candidatos no dia 4 de outubro. Vamos a eles. Giovanni Sanches e delegado Romani pelo PL, delegado Mesquita pelo PP, pelo PSD, Geleia Protetor, Márcio Nakashima, Andréa Viegarte, Professor Anderson e Regilene Souza, pela Rede, Janete Pietá, pelo PT, Marcelo Seminaldo e Fernanda Curti, pelo PDT, Henrique Barros, Caê Mendrone, Alain Assu e Tom Torres, pelo Solidariedade, Alexandre Santana, Maurício Brinquinho, Natasha Amaral e Sandra Amadeu, pelo Partido Novo, Eunice Neves, Ricardo Meirelles e Isaías Oliveira, pelo Republicanos, o nosso convidado de hoje, Wesley Casaforte e Jorge Wilson, pelo Podemos, Pastor Anistaldo e Jorginho Mota, e para por aí. Até o presente momento, 18 horas e 55 minutos, a informação que a Bia acaba de me passar, o ex-presidente da Câmara, ex-vereador e ex-deputado estadual, Eduardo Soutur, que teve o seu nome homologado como candidato na convenção do DC, até o momento deste programa, 18 horas, 55 minutos e 43 segundos, não consta como candidato. O Democracia Cristã tem até às 19 horas de sábado para subir a chapa e incluir nessa lista o nome do Eduardo Soutur. E agora vamos aos candidatos a federal, já com as suas candidaturas registradas. Pelo PSD, Guti. Pelo PT, Alencar Santana. União Brasil, Eli Correia. Solidariedade, Eloy Pietá. PDT, Cláudia de Bonito. PL, Thiago Surfista e Kleber Ribeiro. Pelo Partido Novo, Oliveira da Causa Animal, Rafael Zucco e Bombeiro Lessa. E a chapa que subiu na tarde de hoje, também estava pendente, mas agora já está devidamente registrada, o Avante registrou a candidatura da ex-vereadora Márcia Tasquete. Portanto, de todos os quase 40 candidatos da cidade, apenas um, até o presente momento, isso pode mudar a qualquer momento, até o presente momento, o único que não teve a sua candidatura registrada no TSE é Eduardo Soutur pelo DC. A partir de domingo, começa a campanha e estes e todos os demais candidatos poderão pedir votos, impulsionar publicações nas redes sociais, realizar comícios, circular pela cidade com carros de som, distribuir pela cidade materiais gráficos como os wind banners que já causaram polêmica recente aqui na nossa cidade e poderão, nas entrevistas aqui neste programa e em outros programas, pedirem votos. Poderão também exibir aqui os adesivos com o número de urna, etc, etc. A imprensa também poderá incluir nos seus materiais a propaganda eleitoral, o famoso santinho, desde que coloque ali
siga o tamanho delimitado pela Justiça Eleitoral, inclua o CNPJ do candidato e informe o valor pago pela propaganda eleitoral. Essas são algumas das regras que precisam ser cumpridas ao longo da campanha e nos próximos programas e também nas próximas edições do Jornal Impresso do Radar de Notícias, você terá outras informações do que pode e do que não pode fazer. Portanto, a partir de domingo e até o dia 3 de outubro, a véspera, estará em vigência a campanha eleitoral. No dia 4 de outubro, você vai às urnas para escolher um deputado federal, um deputado estadual, 2 senadores, atenção a isso, um governador e o presidente da República. E aqui no Radar de Notícias você verá a melhor e maior cobertura dessas eleições. A nossa intenção é receber pelos próximos dias, todos os dias, pelo menos um convidado. Será que nós vamos conseguir? Tomara a Deus que sim. Dessa forma, eu encerro mais uma edição do nosso programa e quando voltarmos na segunda com o Rabi Khalil, já estaremos em modo turbo, no modo eleição. Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, por interagir conosco, por nos acompanhar e conte sempre com o Radar de Notícias para levar informação de qualidade a você. Ótima noite de quinta-feira, se cuide, fique com Deus, um abraço e até segunda. Tchau. No ar, Radar de Notícias. Prestação de serviços, utilidade pública, informação, líder de audiência, atendendo a comunidade. Radar de Notícias. Radar de Notícias.